Irmãos, nós vamos fazer uma oração, bíblica, no sentido de nós vamos orar um texto bíblico. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, então aproveita que nós estamos iniciando, esse momento aqui, e envia essa transmissão, para os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que você ama, que você gosta e que poderiam participar deste momento de oração, tá bom? Você pode curtir o vídeo também, porque isso vai nos ajudar e muito o YouTube entender que é um vídeo relevante, entregar para novas pessoas, para mais pessoas. E também você pode estar conectado com a gente, durante a semana nas nossas transmissões. Há pouco, às 19 horas, nós tivemos o Tempo com Deus das crianças, então se prepare aí o seu filho, o seu neto, o seu irmão, para que semana que vem ele participe desse período. Quarta-feira, 15 horas, 3 horas da tarde, nós temos aqui a Tarde da Fé online. Quinta-feira à noite, às 19h30, nós temos a Noite da Fé. E no final de semana nós teremos uma programação toda especial, No domingo nós temos os tradicionais cultos das 9 e das 19h30. E no sábado nós estamos aguardando a previsão do tempo durante essa semana para decidirmos aquilo que vamos fazer enquanto igreja, enquanto reunião e culto ali, Nos últimos 2 sábados, com a graça do Senhor, tivemos um bom tempo, um excelente clima e pudemos estar reunidos ali na chácara da igreja, Tivemos uma grande celebração num espaço aberto, muito seguro, e foi um tempo de muita glória, de muita bênção para a honra do nosso Senhor. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 14. É muito importante que você esteja com a sua Bíblia na mão, para que você possa orar as verdades da palavra de Deus e assim se desenvolver no seu crescimento espiritual, na sua vida de oração. Perseverar na oração vai exigir de nós um aprendizado contínuo, tá bom? Então abre em Mateus capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 em diante, tá bom? E nós vamos ter 4 blocos de orações nessa noite. E conforme nós fomos lendo esse texto aqui, a gente vai estabelecendo quais são os nossos blocos de orações, os nossos momentos de orações, ou seja, as orações apostólicas que vamos fazer, aquele motivo que a gente tira. Eu vou orar por isso. Isso se chama oração apostólica, um motivo ali que nós vamos orar. Então nós vamos orar aqui o texto bíblico de Mateus 14, do 22 em diante, que diz assim. Logo em seguida o quê? Jesus tinha acabado de ser informado sobre a morte de seu primo, João Batista. Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram eles, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pai, nós te louvamos por essa palavra e te agradecemos, Senhor. Essa palavra é a tua palavra, é a palavra revelada. E Pai, ela nos ensina tantas coisas. E nessa noite nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e revelação. Que os nossos corações estejam alinhados com o Senhor e com aquilo que o Senhor quer fazer e falar conosco nesta noite, Pai.
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sustentou a Tua palavra, Pai, durante tanto tempo para que ela pudesse chegar até nós, viva, pura, inerrante, eficaz, para que nós pudéssemos aprender com ela e orar sobre ela ao Senhor também, Pai. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro bloco de oração que nós vamos fazer está no versículo 22 e 23, que são para os dias de constante luto, lutas, dificuldades. Todos os dias nós acabamos sendo informados da morte de alguém, né, durante esses últimos tempos, seja por causa da pandemia ou decorrente de outras mortes. Ontem mesmo, né, minha família recebeu notícia que morreu um tio nosso, apesar de ser distante, né, mas um familiar que mora em São Paulo, vítima do Covid-19. Já perdemos tantas pessoas, familiares da nossa igreja, da nossa comunidade aqui de fé, perderam parentes queridos, pessoas amadas. E o primeiro bloco de oração que nós vamos fazer então é sobre essas pessoas que estão de luto, as famílias que estão de luto. Nós podemos orar por essas famílias, pedir que Deus abençoe estas famílias e que a graça de Deus se manifeste sobre a vida delas. Nós vamos orar isso sobre esse texto porque Jesus ali, ele estava de luto. A morte de João o levou a dispensar os seus discípulos, ele quis ter um tempo sozinho, dispensou a multidão, organizou e se preparou por um momento de oração. Ele foi sozinho ao monte orar. Versículo 23. Então nós vamos orar pelas famílias de luto. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus de muitas promessas. Pai, por muitas vezes nós podemos não compreender os teus caminhos, os teus meios, mas o Senhor está no governo da humanidade, o Senhor está sentado no trono, Pai, e o Senhor tem orquestrado todo o enredo da humanidade, Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque confiamos, Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor, Pai, é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. E por isso, Senhor, nós queremos te agradecer primeiramente, Senhor, neste momento. Te agradecer por essas pessoas que por muito tempo viveram entre nós e que aprove ao Senhor recolhê-las, Pai. Pai, nós oramos com gratidão pelos momentos que tivemos, pelas memórias que construímos. Nós não queremos murmurar e nem reclamar, Senhor, mas com muita gratidão. Te louvar pelo que pudemos viver, por aquilo que o Senhor permitiu que fosse vivido, para cada família, cada memória construída, cada aniversário vivido, cada casamento, cada festa, cada almoço em família, por cada culto que foi participado com esse ente, Senhor. Nós queremos te louvar, Pai, por cada momento que o Senhor permitiu que nós vivêssemos. E também, Senhor, oramos para que as famílias enlutadas, Pai, possam também ter essa mesma gratidão. Pai, que eles possam ser consolados pelo Teu Espírito Santo, o Espírito da promessa, Pai. Que eles possam ser alcançados e tocados no momento de angústia. Que eles possam entender, Pai, que apesar da ausência dessas pessoas, eles têm o Senhor, o Emanuel, o Jeová Shammah, o Deus presente, o Deus conosco ao lado deles. Pai, por isso nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está presente em todas as circunstâncias e o Teu Espírito Santo está agindo no coração dessas famílias, Pai, desses filhos que perderam seus pais, dessas filhas que perderam seus pais, do marido que perdeu a esposa que perdeu o marido, Pai, cada pessoa que perdeu um ente querido, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja consolando essas vidas, Pai, fortalecendo elas, Pai, no Espírito, para continuar prosseguindo, para que eles possam caminhar no propósito estabelecido pelo Senhor. Pai, que não parem, Pai, por causa das circunstâncias, mas que pelo contrário, que seja um momento de reflexão, para que eles possam avançar naquilo que o Senhor colocou diante deles, para que eles possam avançar nas promessas que há para eles, Senhor, para que eles possam continuar perseverantes, Pai, crendo no Senhor de todo o coração, firmes e confiantes, Pai, que o amanhã logo brilhará sobre eles, que o Senhor Jesus está trazendo salvação, Pai, sobre eles, Pai, que está trazendo consolo, que o Espírito Santo está agindo na vida deles, Senhor. Por isso nós oramos por fortalecimento. Pai, prepara, Senhor, Pai, que prepara essas famílias, Senhor, para viver o sobrenatural do Senhor. Pai, como Jesus, Senhor,
preparou um lugar de oração, um lugar onde podia, Pai, estar sozinho com o Senhor, nosso Deus e Pai. Que assim cada pessoa que perdeu um ente querido possa, Pai, preparar esse lugar de devoção, esse lugar, Pai, de conhecer ao Senhor cada vez mais, aonde nós vamos quebrantar os nossos corações diante do Senhor e clamar, Pai, para que o Senhor fale conosco. Pai, mesmo que nós não entendamos, Pai, nós queremos a Tua presença e a Tua presença nos basta. Pai, no nome de Jesus nós oramos para que o Teu Espírito Santo varra cada família enlutada, Pai, consolando, abençoando, encorajando e fortalecendo para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Irmãos, o próximo bloco de oração, né, o nosso próximo fundamento, a nossa próxima oração apostólica vai estar baseado no versículo 24, que diz: enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Irmãos, o nosso motivo de oração aqui é por causa das nossas expectativas. Porque às vezes nós estamos longe da terra firme, não conseguimos ver um horizonte aonde a glória do Senhor se manifesta na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar um horizonte aonde nós temos esperança, expectativa, aonde aquele horizonte nos traz esperança. Estamos longe das terras firmes. E o pior ainda é lutando contra as ondas. Irmãos, a gente precisa orar então, por este motivo, para que nós possamos ter expectativa. Para que nós possamos ter grande expectativa, como escreveu Malaquias, falando sobre a vinda do nosso Senhor. Aqueles que esperam com grande expectativa. E nós vamos orar, porque às vezes nós estamos em um momento difícil da nossa vida, onde talvez você está passando por uma dificuldade financeira, de enfermidade, relacional com sua família, onde você se vê longe do Senhor. Irmãos, e uma coisa que eu percebi, que eu vivi também, é que às vezes a gente está dentro da igreja, frequenta toda semana, mas estamos longe do Senhor. Aprendo muito olhando para a história de Sansão. Um dia ele se levantou, achando que ia agir pelo poder do Espírito Santo, como todas as outras vezes, mas não havia percebido que o Senhor havia se retirado dele. Irmãos, mas nós vamos orar, porque nós precisamos ter expectativa naquele que vive, naquele que um dia retornará, naquele que um dia vai nos buscar, vai nos redimir, vai nos livrar da presença do pecado, porque Ele já nos livrou do poder do pecado. E eu quero orar com vocês então, por esperança e expectativa. Pai, eu quero orar, Senhor, por esperança, por expectativa no Teu corpo, Pai, no corpo de Cristo, na Tua igreja viva, na Igreja Batista Betel de Umuarama, em toda a nação brasileira. Nós queremos orar por esperança, Senhor, expectativa, porque embora, Pai, em dias tempestuosos, em dias turbulentos, nós sabemos que esses dias logo passarão. E o Senhor, Pai, estará, Pai, como diz a Tua palavra, Pai, a esperança se renova a cada manhã. O nosso sol da justiça brilhará. E nós queremos ter essa esperança, essa expectativa no Senhor. A expectativa que o Senhor foi preparar uma morada para nós. E que nós podemos confiar, Pai, que um dia estaremos diante do Senhor, diante do Teu tribunal, diante da Tua face, contemplando os Teus olhos, contemplando a Tua beleza. Por isso, Senhor, levanta, Pai, gera uma expectativa, uma ansiedade, uma fascinação no coração dos nossos amados irmãos que participam deste momento de oração conosco e de toda a sua família. Pai, que toda a família, que toda a igreja, Pai, que todo o corpo de Cristo da Igreja Batista Betel de Umuarama e da nação brasileira seja alcançada com essa expectativa, com esse fascínio, com essa esperança, Pai, que dias melhores virão, que a nossa esperança está no Senhor, não está, Pai, no governo humano, não está nas políticas públicas, não está no agir humano, mas a nossa esperança e a nossa expectativa está no Senhor. Por isso, Deus, nós oramos por restauração e expectativa na nação brasileira, por restauração da esperança e da expectativa na nação brasileira, por restauração, Pai, da esperança pela salvação.
Como o salmista orou, Pai, devolve-me a esperança, o amor pela tua salvação, que os crentes, que os cristãos da nação brasileira, da Igreja Batista Betel de Umuarama, de todo o teu corpo de Cristo, possa, Pai, ser restaurado nessa esperança, nessa expectativa, neste prazer, Pai. Pai, nós oramos, Pai, para que o Senhor nos fortaleça nessas batalhas, Pai, onde nossos pés, eles podem vacilar, porque não vemos terra firme, aonde estamos lutando, Senhor, contra as circunstâncias da vida. Pai, fortaleça, Pai, as nossas vidas, fortaleça-nos, Pai, nessas batalhas, para que possamos vencer, triunfar e glorificar o teu nome, Pai, através desses triunfos. Pai, nós oramos, Pai, por restauração, Pai, das famílias brasileiras. Pai, que cada homem, que cada mulher, que cada jovem, que cada adolescente, Pai, que participa deste momento de oração e que é alcançado, Pai, pela nossa autoridade, pela esfera de ação, daquilo que o Senhor nos delegou, Pai. Que essas pessoas tenham expectativa na restauração familiar, que essas pessoas tenham expectativa, Pai, que o casamento é uma instituição criada e abençoada pelo Senhor, que eles tenham expectativa, Pai, em constituir famílias abençoadas para o teu nome, que vão glorificar o teu reino e a tua palavra, que vão exaltar o teu nome, Pai, com homens que amam e honram e se doam pelas suas esposas como Cristo se doou pela igreja, por mulheres, Pai, cheias do teu Espírito Santo, virtuosas, que vão amar e respeitar os seus esposos. Pai, por filhos, Pai, que vão ter os seus corações convertidos aos pais. Nós oramos, Pai, por essa expectativa e por essa esperança no coração dessas pessoas. Também oramos, Pai, por aqueles, Pai, que às vezes têm os seus casamentos, que têm as suas vidas familiares de uma forma que talvez não seja aquilo que eles sonharam e desejaram. Pai, que eles possam se voltar, Pai, de todo o coração ao Senhor, alinhar as suas vidas, e que o Senhor haja de forma sobrenatural sobre a vida deles, que haja esperança por essa restauração no coração deles, que haja confiança de que o Senhor pode, e que o Senhor vai agir na vida de cada um, na família de cada um, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos por expectativa, Pai, por restauração financeira, Pai, que aqueles irmãos que estão, Pai, de alguma forma endividados, que entraram numa situação difícil, Pai, por causa da pandemia, que perderam os seus empregos, ou que a sua remuneração foi diminuída devido a toda essa circunstância, Pai. Que haja expectativa no coração deles de dias melhores, e que haja restauração, que haja provisão do Senhor, que haja manifestação do seu sobrenatural, Pai. Nós oramos por expectativa, Pai, para que eles possam constituir, Pai, um lar, uma família abençoado, que eles sejam prósperos, Pai, principalmente, Pai, nos seus relacionamentos familiares, espirituais, mas que eles também sejam prósperos, Pai, na parte financeira. Pai, nós te louvamos, Pai, porque eu sei, Deus, e confio que o Senhor vai gerar essa expectativa, esse fascínio, essa esperança no coração dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém. Só um momento, irmãos. O nosso terceiro bloco de oração, irmãos, está entre o versículo 25 e o 29, que é quando Jesus começa a andar sobre as águas. Ele vai até os seus discípulos, eles ficam assustados, e aí Pedro, cheio de coragem, né, entre aspas, mas foi ousado o suficiente para viver o sobrenatural do Senhor. Esse bloco de oração, irmãos, entre o versículo 25 e o 29, é o bloco que Jesus veio até nós. Ele veio até nós e ele mostrou: eu estou aqui. Vocês estão longe da terra firme, estão lutando contra as ondas, mas eu estou presente. Eu estou presente, eu sempre estive presente. E nós precisamos, irmãos, reconhecer o Senhor nas nossas tempestades. Nós precisamos reconhecer o Senhor nas nossas tempestades, porque os discípulos não reconheceram, mas quando ele falou, Pedro falou: se é o Senhor, se ele não confiasse que era o Senhor, ele não tinha pedido para andar sobre as águas. Mas ele ouviu a voz do Senhor, teve confiança, e saiu do barco e andou sobre as águas. Então nós precisamos reconhecer o Senhor nas nossas tempestades.
Irmãos, e uma coisa que eu aprendo com essa história aqui, e também com o primeiro milagre, né, registrado de Jesus, que é a transformação de água em vinho, né? Houve uma ação sobrenatural. Jesus transformou água em vinho. Só que antes dele transformar água em vinho, os homens encheram as talhas. Hoje houve um agir humano para que haja um agir sobrenatural de Deus. E aqui também Jesus estava presente. E houve um agir humano para ter um agir sobrenatural de Deus. Pedro, ele saiu do barco e Jesus o sustentou. E mesmo quando ele afundou, Jesus o agarrou pela mão ali. Irmãos, e nós podemos orar então para que nós possamos reconhecer o Senhor nas nossas tempestades. Às vezes a tempestade vem, nós reclamamos, murmuramos, questionamos e vamos retardando, vamos prolongando essa tempestade na nossa vida porque nós não paramos para aprender e reconhecer o Senhor Jesus nela. Pai, nós queremos, Pai, te louvar e pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra os nossos corações, que as nossas vidas, Pai, possam ser guiadas em te conhecer e em te reconhecer, Pai, nas nossas circunstâncias, nas nossas tempestades, Pai. Que nós possamos olhar para as situações da vida e ver o Senhor agindo de forma sobrenatural. Que nós possamos ver o Senhor, Pai, transformando água em vinho, Pai. Que nós possamos ver o Senhor agindo, Pai, de uma forma aonde, Pai, nós vamos contemplar e glorificar a tua glória, Pai. Nós vamos glorificar o teu nome nestes momentos. Pai, nós queremos louvar ao Senhor e te reconhecer, Pai, nessas circunstâncias. Queremos, Pai, passar por essas tempestades, Pai, como os discípulos saíram, Pai, os seus apóstolos saíram aquela vez que foram açoitados, Pai. Eles saíram falando: olha, nos acharam dignos de ser açoitados pelo Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. E da mesma forma, Pai, eu oro para que cada pessoa, Pai, cada pessoa que participa desta oração e que é alcançada, Pai, pelo poder desta oração, eles possam, Pai, enxergar um prazer na tempestade, porque vão enxergar o Senhor nessas tempestades. Pai, nós não queremos ser omissos no nosso agir para o agir do Senhor. Nós queremos fazer a nossa parte, queremos entender aquilo que o Senhor está nos ensinando. Por isso, Pai, abra os nossos olhos, que o nosso coração não se endureça, Pai, mas que ele possa, Pai, ser uma terra fértil para a Tua palavra e aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando. Pai, as tempestades do Senhor não são para destruição, mas são para a edificação da Tua igreja, a edificação do Teu corpo. Por isso, Deus, nós oramos, Pai, para que nós possamos, Pai, Te reconhecer nessas circunstâncias, nesses dias tempestuosos, Pai. Pai, as tempestades, Pai, são a manifestação do Teu sobrenatural. É uma oportunidade, Senhor, onde o Senhor vai se manifestar de forma sobrenatural em nossas vidas. Pai, por isso nós oramos, ajuda-nos, Senhor, a firmarmos os nossos pés. Ajuda-nos, Senhor, a firmarmos os nossos pés no Senhor Jesus, na nossa rocha firme, na nossa rocha inabalável. Ajuda, Senhor, a firmarmos os nossos pés, mesmo sobre as águas tempestuosas dessas vidas, Pai, desse período turbulento, sobre esse período turbulento de pandemia, Senhor, sobre as circunstâncias que cada um vive, Pai. Que eles possam, Pai, colocar os seus pés em um passo de fé, Pai, sobre essas situações difíceis e que o Senhor os sustente, Pai, para a glória do Teu nome. Ajude-nos, Senhor, a caminhar mais perto, Pai, em direção ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver uma vida onde cada dia mais nós vamos caminhar em direção ao Senhor. Por isso, Deus, gera um fascínio no coração de cada um, Pai. Gera um fascínio nos nossos corações, em nossas vidas. Pai, nós queremos Te reconhecer e Te conhecer. Pai, nós queremos estar diante do Senhor e contemplar os Teus olhos. Pai, foi o Senhor quem transformou a água em vinho, mas foram os Teus discípulos, Pai, foram as pessoas que encheram aquelas talhas. Por isso, Senhor, nós queremos entender aquilo que o Senhor quer que nós façamos nesses dias, para que o sobrenatural do Senhor aconteça sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, ajude-nos a completarmos a nossa parte, Pai, para que haja manifestação do poder e da glória do Senhor, Pai, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, e temos mais um bloco de orações, e seria o nosso último bloco.
que é para nós orarmos por perseverança, porque Pedro, ele deu um passo de fé, né? Ele deu um passo que, olha, não sei se talvez um de nós teríamos essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez. Só que mesmo às vezes após nós entregarmos algo ao Senhor, entregarmos um passo de confiança, fazermos ali um propósito, às vezes as situações vão nos puxar, né? Nós vamos olhar para o lado, ver os ventos, as tempestades, vamos nos assustar e talvez afundar. Mas precisamos perseverar, porque mesmo afundando, Pedro fez algo. Ele gritou pelo Senhor Jesus e instantaneamente, imediatamente, o Senhor Jesus entregou a mão para ele. Versículo 30 fala assim: mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, gente, olha que coisa maravilhosa. Ele ficou assustado, começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me. E é tão profundo porque no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Teve uma repreensãozinha. Como é pequena a sua fé. Isso mostra que nós precisamos crescer apesar das experiências que já vivemos. Não é porque já andamos sobre as águas um dia que estamos imunes a não olhar para as tempestades da vida. Nós precisamos perseverar na palavra do Senhor. E aí o versículo 32 diz: quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Irmãos, se vocês lembram, na Bíblia fala de duas tempestades que os discípulos passaram. A primeira, Jesus dormindo no barco, e eles acordaram Jesus. O que Jesus fez? Ele acalmou as circunstâncias e depois o coração dos discípulos, porque daí não tinha mais tempestade. E às vezes na nossa vida vai ser assim. Vamos ter uma dificuldade, Jesus vai acalmar aquele barulho, aquela coisa que está acontecendo no nosso coração. Que a pior tempestade não é a externa, irmãos, é a que está no nosso coração, que às vezes a gente não compartilha. Só que nessa segunda tempestade, Jesus não acalmou a tempestade primeiro ele acalmou o coração dos discípulos. E às vezes Deus está querendo acalmar o seu coração, para que você confie nele de todo o teu coração, para depois acalmar a tempestade, as circunstâncias. Às vezes Ele está querendo que você confie, que você persevere, que você dê um passo de fé, que você esteja na presença dEle todos os dias. Então nós vamos orar por perseverança. Vamos orar, irmão? Pai, nós queremos Te louvar, Pai, mais uma vez, e Te agradecer. Pai, porque o Senhor é um Deus, Pai, que renova as nossas esperanças e que nos permite, Senhor, viver uma vida de perseverança na Tua presença, onde nós podemos Te conhecer cada dia um pouco mais. Os querubins, os anjos e os anciãos estão diante do Senhor, Pai, e mesmo estando 24 horas por dia diante do Senhor, eles se fascinam com a Tua glória, com a Tua majestade, e eles lançam as suas coroas diante do Senhor. Pai, por isso, Pai, eu quero orar, Pai, para que cada irmão, Pai, que está participando e que é alcançado por essa oração, Pai, que cada irmão, Pai, eles possam ter essa perseverança e essa esperança, essa expectativa, esse fascínio no olhar, Pai, para o Senhor. Que eles possam, Pai, perseverar no amor, na prática do amor ao Senhor, que é através, Pai, de Te conhecer na Tua palavra, Te conhecer no lugar de oração, na comunhão, Te conhecer a partir do discipulado, ser edificado, Senhor. Por isso nós oramos, Pai, para que eles permaneçam no amor, para que eles possam perseverar e crescer no amor, Pai, que é o dom supremo. Pai, a Tua palavra fala de tantas manifestações, mas o apóstolo Paulo foi incisivo ao dizer: o maior dom, o dom supremo é o amor. Por isso, Pai, que nós possamos crescer na prática do amor, que nós possamos crescer, Pai, em entregar uma vida de mais entrega uns para com os outros, mas principalmente com o Senhor. Que nós possamos crescer no amor para com o Senhor e que isso afete o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa comunidade de fé. Que nós possamos crescer, Pai, e servir os nossos irmãos em amor, ter oportunidades para que isso aconteça. Senhor, nós não vamos negligenciar as oportunidades de Te amar e Te servir através do serviço cristão, do serviço da Tua obra,
obra. Nós oramos, Pai, para que eles permaneçam em santidade, perseverem em santidade. Pai, gera santidade no coração desses amados irmãos, gera uma expectativa por uma vida de santidade, por um estilo de vida de santidade, que eles possam perseverar e caminhar, Pai, em santidade, Pai, que o Teu Espírito Santo santifique eles, Pai, dia após dia, no relacionamento com o Senhor, que quanto mais perto da luz, eles possam ver as impurezas que há neles e assim se santificar, Pai, para se entregar ao Senhor como uma noiva pura, uma noiva limpa, uma noiva sem mácula, Senhor. Por isso nós oramos, Pai, para que nós possamos perseverar em santidade, que nós possamos perseverar na oração, Pai, porque o Senhor nos chamou para esse lugar de oração, Pai, que nós possamos estabelecer um tempo, um momento, um lugar, preparar um ambiente, Pai, para ter um período de oração com o Senhor, e que isso, Pai, não seja um enfado, que isso não seja um momento de canseira, mas que seja um momento de prazer, que seja um momento de alegria, que seja um momento, Senhor, que quando nós estivermos na rua, estivermos no trabalho, nós sintamos saudade deste lugar, e que nós possamos fazer pequenas orações ali. Senhor, eu estou voltando, eu estou chegando em casa, eu vou entrar no meu quarto, eu vou entrar no ambiente, Senhor, e vou estar ali na Tua presença, contemplando o Senhor. Pai, que nós possamos crescer em oração e buscar ao Senhor, Pai, de todo o nosso coração. Por isso nós oramos, Senhor, nos ajude a perseverar, que cada pessoa possa continuar correndo essa caminhada cristã, essa corrida cristã, que eles possam continuar, Pai, correndo, buscando e crescendo no lugar, Pai, de oração. Pai, nós oramos, Pai, para que a Tua palavra faça parte desse período, que os irmãos, Pai, possam gerar um desejo de crescer na Tua palavra, de crescer, Pai, no conhecimento do Senhor, na revelação de quem o Senhor é, porque é a revelação de quem o Senhor é que transforma as nossas vidas, que transforma o nosso falar, que transforma o nosso agir. Nós oramos a Ti, Pai, para poder perseverar em Te conhecer, e que o Senhor nos ajude, Pai, a Te conhecer, nos ajude a mantermos os olhos no Senhor. Pai, nós oramos, Pai, para que nós possamos, Pai, Te conhecer, mas também Te fazer conhecido sobre essa geração, sobre a nação brasileira. Nós queremos ser discípulos do Senhor, Pai, mas também fazer discípulos. Por isso nós oramos, Senhor, pelos discipulados da Igreja Batista Betel. Pai, que cada pessoa possa perseverar nessa prática, que é uma prática estabelecida pelo Senhor. Pai, gera no coração desses amados irmãos a expectativa, a ansiedade e a perseverança, Pai, por viver esses dias na Tua presença, e assim, Pai, viver a glória, Pai, viver a cultura do céu nas suas casas, nos seus trabalhos, na sua realidade de vida, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos Te fazer conhecido, Pai, mas para Te fazer conhecido nós precisamos Te conhecer. Por isso, Pai, nós queremos ser discípulos do Senhor e também fazer discípulos para o Senhor. Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas e anseios, em nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos mesmo em meio às grandes tempestades da vida, pois sabemos que após a tempestade, Pai, sempre vem um período de bonança. Após as tempestades, Pai, vem um período de vitória, onde nós saímos mais fortes e triunfantes para glorificar o Teu nome, Senhor. Por isso, Pai, eu oro, Pai, para que haja perseverança no Teu corpo, que cada pessoa, Pai, que participou deste momento aqui conosco, Pai, que a sua família seja alcançada, que os seus amigos sejam alcançados, Pai, que toda a nossa esfera de ação, a nossa comunidade de fé, da Igreja Batista Betel de Umuarama, Pai, seja alcançada, Pai, com essa perseverança, com essa expectativa, Pai, com esse fascínio no coração, porque nós aguardamos, Pai, o dia em que o Senhor Jesus virá, o dia em que o Senhor Jesus nos buscará, o dia que Ele vai, Pai, nos levar, Pai, para o Teu reino, Pai, vai, Senhor, nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, porque um dia o nosso sol da justiça brilhará sobre nós, a nossa brilhante estrela da manhã, Pai. Ah, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, por esse período, por cada família, por cada pessoa que está conectada conosco neste momento, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje chegamos ao fim do nosso Conexão de Oração, mas fica a dica.
Persevere nesse momento de oração, persevere em buscar ao Senhor e em ter prazer nisso. Não é porque um dia, né? Porque provavelmente quem nos assiste aqui numa reunião de oração, eu acredito que 90% ou talvez 100% deva ser cristãos, já nascidos de novo, né? Não é porque um dia você andou sobre as águas que os seus pés estão lá ainda. Persevere, busque ao Senhor de todo o coração, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Fique em paz.